Paz de Cristo, povo de Deus. Estamos aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. A pergunta é: qual é a pedra que a igreja está edificada? Pedro é esta pedra? Jesus é a pedra? O que Jesus estava dizendo quando ele falou que sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Vamos ver juntos isso agora em Mateus, capítulo 16, verso 17 e 18, que vai dizer assim: Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a Bíblia Thompson aqui vai nos trazer várias referências acerca desse assunto, mas existe uma aqui que é a principal, fundamento espiritual, que a pedra ele estava falando de alicerce, de fundamento, de base. Então nós vemos aqui no número 3573, 3573, vamos ver o que a Bíblia fala acerca destes fundamentos. Nós vemos aqui referências gerais. Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Vede, assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não será confundido. Ou seja, Isaías era o profeta messiânico. E nessa passagem ele fala exatamente do que Cristo estava dizendo. Jesus, ele é a pedra, ele é o fundamento, ele é a base que sustenta a igreja. Isso vai ficar claro aqui também em Mateus, capítulo 7, verso 24. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será semelhante a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, aquele que estabelece a sua vida sobre Cristo. 1 Coríntios 3:11. Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está exposto, o qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é a pedra. Jesus é a pedra de esquina, Jesus é a pedra angular. Jesus é a base que sustenta nossas vidas, e quando nós estamos firmados, quando a igreja está firmada nele, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E é interessante que Pedro, no grego, é Petros, que quer dizer pedra pequena. Só que Jesus ele vai usar o grego para dizer sobre esta Petra, que quer dizer uma pedra forte, rocha maciça ou rochedo. Jesus estava dizendo: você é uma pedra pequena, Pedro, mas sobre esta rocha, sobre esta pedra maciça, sobre essa base forte, que era a confissão de Pedro, pois Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então era sobre esta base, sobre esse rochedo, a nossa rocha eterna, que a igreja seria, é e está edificada. Jesus, ele é a pedra angular, número 3575. E disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa se tornou a pedra angular. O Senhor fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. A pedra ela foi rejeitada pelos judeus, mas ela foi aceita. Vim para que os que são meus, mas os meus não me receberam. Mas todos aqueles que me receberam, foi-lhe dado o poder de ser chamado filhos de Deus. Os judeus rejeitaram essa pedra. Eles não creem, a maioria deles ainda acham que vai vir o verdadeiro Messias. Mas todo aquele que crê no Senhor, ele é edificado sobre esse fundamento firme, forte, sólido, a rocha, Jesus. Atos 4:11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta
por cabeça de esquina. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra angular. E 1 Pedro 2:6, pois na Escritura se diz, vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crer não será confundido. É interessante que o próprio Pedro, ele vai dar a resposta. Pedro, ele não é a pedra que a igreja foi edificada. A palavra diz que nós sim somos pedras vivas, mas na verdade nós somos através da principal pedra, eleita e preciosa. A quem nela crê não será confundido. Jesus, ele é a pedra. Jesus, ele é a nossa base. Jesus, ele é o nosso fundamento, ele é o rochedo forte. Meu amado, você pode estar firmado nele, independente das circunstâncias, adversidades, lutas e aflições que se levantar contra a sua vida e contra essa humanidade. Se nós estivermos firmados em Cristo Jesus, a principal pedra angular, nada nem ninguém poderá nos separar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu e você somos a igreja, firmadas nesse fundamento. Jesus, ele é a nossa pedra principal, de esquina, preciosa, angular. Jesus é a nossa base.